Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, desculpa aí a demora, a gente estava aqui editando. Bom, acho que talvez vocês já conheçam a escola, mas eu vou fazer aquela apresentação clássica da escola para quem não conhece. Então, nós somos da equipe da Pixel+, que é um centro de treinamentos de softwares especializados em arquitetura, né? Então todos os softwares são ensinados voltados para arquitetura. Temos softwares de modelagem, softwares BIM, softwares para renderização, pacote Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign e tudo voltado para arquitetura e com os instrutores da área, o que é a melhor parte, porque a pessoa sabe bem o que está falando, porque já passou e sente tudo aquilo na pele. Hoje a gente vai falar mais uma vez de Revit, que é aí o software do momento, se é que eu posso dizer isso. A gente vai falar um pouquinho. Na escola nós temos 4 cursos de Revit. Tem o Revit para arquitetura, agora tem o mais novo Revit para interiores, tem o Revit Map, que trata de hidráulica, e tem o Revit avançado. Hoje a gente vai falar de Revit para interiores, que é um grande mito do mundo Revit, e quem está aqui para falar com a gente é mais famoso, Everton Amaranto, o cara do Revit Interiores. Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bom, não é bem assim, mas na verdade eu trabalho, para quem não me conhece, bom, Everton Amaranto, eu trabalho com o Revit propriamente para interiores há mais ou menos uns 9 anos, tá? Então, como a Paulinha acabou de falar, havia até um certo preconceito. O Revit funciona para interiores, sim ou não? E eu acho que eu ajudei um pouquinho a quebrar esse preconceito e mostrar que é possível sim nós usarmos o Revit para projetos de interiores, tá? E eu gostaria de começar falando a respeito dessa questão do porquê usar o Revit, na verdade fazendo um processo um pouco inverso. Começar a falar um pouquinho dos softwares que são usados pelos designers de interiores. E a gente vai ter o grande campeão, que vai ser, que está lá no topo, é o SketchUp. Tá? Então, a maioria dos designers de interiores vão usar o SketchUp para fazer a parte de modelagem, para fazer o render, depois com o Overlay. Tá? E depois disso, a gente vai ter Promob também muito usado na área de design de interiores. Eu vou ter também o 3D Max, muito usado, que é usado também para modelagem, e tem que ter depois um renderizador externo, no caso pode ser o Overlay, dentro dele. E a gente tem também um grande, famoso AutoCAD aí nisso tudo. E eu acho que a gente precisa entender um pouquinho por que a gente está lançando, por exemplo, esse curso de Revit para interiores e por que a gente está batendo um pouquinho nessa tecla no uso do software. Porque a gente entende que todos esses programas que eu acabei de falar para vocês, eles têm alguma deficiência, não uma deficiência, mas ele vai ter um obstáculo para que eu não faça todo o meu projeto dentro dele, e eu vou explicar o porquê. Lembrando o seguinte, pessoal, que está nos vendo, você, à medida que você for acompanhando a live e que você tiver algumas perguntas, por favor, coloque nos comentários aí as suas perguntas, que a gente está acompanhando aqui também pelo Instagram, e a gente vai tentar responder o maior número de perguntas e vão interagindo aí junto com a gente. Mas voltando, tá? Por que a gente está falando a respeito do uso do Revit para projetos interiores? Como eu falei para vocês, o primeiro software que é usado em massa para projetos interiores é o SketchUp. Aí você vai falar assim para mim, o SketchUp eu consigo modelar, eu consigo renderizar, e tem até um plugin que é o Layout, que pode ser instalado dentro do SketchUp, que ele vai gerar alguns projetos executivos. Isso é verdade. Só que a gente começou a perceber que não são todos os projetos executivos que eu vou conseguir gerar dentro dele. Ele gera algumas coisas sim, inclusive aqui dentro da Pixel a gente tem o curso também avançado de SketchUp, que vai abordar essas questões, mas existem algumas limitações que eu não vou ter dentro do Revit, ok? O segundo software, a gente vai falar sobre o Promob, por exemplo. O Promob, gente, para você, por exemplo, que está assistindo e trabalha com marcenaria, ele é um excelente software para isso, e ele é o mais indicado para isso. Então, se você trabalha exatamente só com marcenaria, e quando eu digo desenvolver o projeto de marcenaria, o módulo, e executar isso, você é marceneiro, ok.
Mas para você que trabalha com projeto executivo ou com projeto de interiores completo, seja você design de interiores ou seja você arquiteto, dentro do seu escritório você não faz só a marcenaria. O projeto de interiores envolve sim a marcenaria, projeto de iluminação, o projeto de paginação de piso, paginação de gesso, paginação de revestimento, detalhamentos dos mais diversos. Então a gente está falando de todo um projeto de interiores completo. Eu não estou falando só de marcenaria, que é o que o Promove atende. Depois a gente vai partir para o Max, para o 3D Max, né? O que acontece? O 3D Max ele é um software que ele vai tratar mais a parte de modelagem, ok? E também depois ele vai tratar da renderização, e a gente tem aquelas renderizações mega realistas dentro do Max, que você não sabe se é render, se é foto, enfim. Só que, para que eu faça, agora eu vou usar, né, um outro exemplo, para que eu faça dentro do Max ou do SketchUp a minha modelagem e depois o meu render, os meus projetos executivos não podem ser feitos dentro deles, ok? Para onde eu vou ter que recorrer? Para o famoso AutoCAD. E tem uma coisa que eu chamo do drama do vai e vem, que é exatamente, você modela no SketchUp, depois você vai para o AutoCAD, aí o cliente pede uma alteração no render, aí você volta de novo para o SketchUp, aí depois você corrige no AutoCAD, e por experiência própria, porque eu já fiz esse processo do vai e vem, por isso que eu estou falando a respeito disso, é só uma grande perda de tempo. Não que o seu projeto é uma perda de tempo, não estou falando isso. O que eu estou falando é que o seu fluxo de projeto é muito mais demorado, porque você fica nesse vai e vem. Renderiza, modela, traz tudo de volta pro AutoCAD, e no meio desse processo você pode se perder ou até mesmo o projeto sair com uma coisinha ou outra que você deixa um pouquinho para trás, tá? E, enfim, eu acho que dentro disso a gente já começa a entender por que eu tenho alguns softwares dentro do mercado, que é o que a galera usa, e por que a gente está propondo um curso de Revit voltado para interiores. Primeiro pelo seguinte, eu consigo fazer as minhas 3 etapas de fluxo de projeto, eu dividi em 3 partes, pode ser mínimas, né? Pode ser até que tenham mais, mas digamos que a primeira etapa de projeto é quando você vai fazer a reunião com o seu cliente e você vai ter um briefing do cliente. Ele vai ter todas as informações a respeito do que ele gosta, do que ele não gosta, enfim, cada escritório tem a sua forma de trabalhar, mas a primeira reunião é sempre colher os dados e as informações desse cliente. E para isso a gente faz um layout básico, já recebeu o projeto arquitetônico do cliente, quando a gente está tratando de projetos de interiores, desenvolve um layout e a partir desse layout a reunião vai acontecer e eu vou trazer essas informações. E dentro do Revit é possível já fazer a modelagem de porta, parede, essa parte mais arquitetônica e fazer um layout básico para essa primeira reunião. Então assim, eu consigo fazer alguns estudos esquemáticos, os projetos bem mais simples, porque quando você vai falar de Revit a gente vai falar muito de modelagem. Eu preciso fazer umas modelagens complexas já para o início? É claro que não, a gente não vai perder esse tempo, né? Ok? Ok. E, enfim, eu vou ter essa minha primeira reunião com o cliente com alguns esquemáticos básicos que eu posso desenvolver dentro do Revit. Depois que eu tenho essa reunião com o cliente, em que ele já me deu mais segurança para fazer as modelagens, eu entendi melhor o que o cliente quer, eu vou partir para a parte de modelagem, renderização e acabamentos. Quando eu digo acabamento, são as escolhas dos materiais. A escolha do meu revestimento da parede, se é papel de parede, se é um porcelanato, enfim, porcelanato é para o piso, né? Se é um porcelanato para o piso, qual vai ser o acabamento da madeira, enfim, todos esses acabamentos eu vou conseguir colocar nos meus materiais, no meu render, ok? Vou conseguir fazer toda a modelagem exatamente de como é a minha parte arquitetônica e como eu quero meu interiores e vou conseguir fazer a renderização dentro do Revit também. Aí há um grande mito que se fala, mas o Revit não tem um bom render, o Revit, enfim, não vai conseguir uma boa qualidade de render. Aí a gente vai entrar num assunto que é o que você quer para o seu render. Porque eu vou ter, como eu falei para vocês, aquele render que eu posso fazer ali dentro do Max, mais com o auxílio do V-Ray ou outro renderizador externo, enfim. Eu vou ter aqueles render que são mega realistas e que levam tempo para serem feitos. E depois eu também vou ter um render de uma boa qualidade e que eu não precise gastar tanto tempo. E é esse tipo de render que o Revit alcança. Um render de boa qualidade, com iluminação, com acabamento, com textura.
e que eu vou poder apresentar de uma forma um pouco mais rápida para o meu cliente. Então é legal entender qual que é o foco do teu escritório. Ah, Everton, não, eu vendo imagem de render. Então é claro que você vai ter que partir para um renderizador aí ultra mega potente, ok? Agora, no dia a dia de escritório, meu cliente precisa entender o projeto, ver ele, ok, a gente simplesmente vai usar o render do Revit mesmo, tá? Você pode até procurar, se você quiser, Everton, eu queria ver um render do Revit. Você pode entrar aí no Instagram da própria Pixel, tem postagem mostrando uma imagem renderizada do próprio curso. Se você quiser, tá aí no Instagram, Everton, queria ver outros renders. Coloca lá no Instagram everton.amaranto e lá também vai ter alguns renders. Todos os meus renders que você vai ver lá são todos renderizados dentro do Revit. Gente, não tem Photoshop, não tem nada. Tem um Photoshop sim, minha assinatura lá, enfim. Mas é só para você entender que dá para fazer um render de qualidade. E depois que eu apresentei para o cliente, lembra as etapas, né? Eu fiz a reunião com o cliente, desenvolvi um layout básico, apresentei, o cliente me deu algumas diretrizes, eu fui para a modelagem, renderização, coloquei todos os meus acabamentos, mostrei para o cliente aprovou, eu vou partir para a nossa terceira etapa, que é o quê? Projetos executivos. E se você estivesse, por exemplo, dentro do SketchUp ou dentro do Max, o que você ia fazer? Ia pegar aquilo lá e ia levar tudo para dentro do AutoCAD. No nosso caso, não. Nós já estamos dentro do Revit, ok? Já foi tudo modelado dentro dele, renderizado, aplicado os materiais. Eu vou partir para a parte de documentação do projeto. A partir desse projeto modelado, eu vou ter as minhas vistas, cortes, planta baixa, elevação, detalhamentos, enfim, tudo dentro de um único software. Eu tenho certeza que isso vai aumentar demais o seu fluxo de projeto, vai melhorar, na verdade não vai aumentar, vai diminuir o seu fluxo de projeto e vai melhorar muito. Eu falo por mim mesmo, projetos que às vezes eu levava 2, 3 dias, por exemplo, o executivo de marcenaria de um ambiente. Às vezes você ficava 2, 3 dias lá conferindo e copiando dentro do AutoCAD e conferindo aquilo que era o 3D dentro do SketchUp, você leva um dia dentro do Revit, porque depois que você já fez tudo aquilo, você simplesmente vai abrir as vistas vão ser geradas e você vai simplesmente se preocupar com a parte gráfica, de representação gráfica, cota, texto, linhas de chamadas, enfim, basicamente você vai ter isso. Então acho que a gente começa a entender qual é a importância do uso de um software BIM dentro aí do projeto de interiores, por exemplo, tá? Como é que surgiu essa demanda do curso de Revit para interiores? Então a gente tinha uma série de pessoas que vinham até a Pixel buscando algum curso para interiores, mas já com um certo discurso formado, que era eu faço interiores, então o Revit não dá, né? Ou até mesmo pessoas que vinham fazer o Revit e falavam é muito legal, é uma pena que não dá para fazer para interiores. Esquece, gente, grande mito, que dá sim, porque se você pensar que quanto mais detalhado um projeto for, quanto mais coisinhas ele tiver, exato, mais faz sentido você usar um software BIM. Porque imagina você ter que, eu não sei nem como é isso, porque ao contrário do Everton, não passei por essa experiência, mas imagina você ter que modelou o puxador da gaveta da cozinha lá no SketchUp. Tem que lembrar de mudar no CAD, é isso? Exatamente. E aí eu tenho que lembrar de mudar em todos os desenhos. Na verdade, o que vai acontecer? Tudo aquilo que você fez, todas essas modelagens que você fez dentro do SketchUp, você vai ter que passar para o AutoCAD. Então você vai fazer o quê? Você fez uma modelagem, que modelar sim dá trabalho, a gente sabe. Muito independente se é no SketchUp ou no Revit, a gente perde um tempo com isso. Você imagina depois que você fez tudo isso, você renderizou, tá lindo. Aí você vai passar para o AutoCAD. Eu vou ter que redesenhar. Everton, é só em 2D, mas você vai ter que redesenhar. Então, esse tempo... Exato. Então, assim, e se mudar? E vou contar uma coisa para vocês. Olha, eu sou designer de interiores há 10 anos. Nesses 10 anos, eu tive um cliente, que é um cliente vindo de Marte, que eu digo. Esse um cliente, ele não mudou nada no projeto. Então, ele não existe quase, né? Ele é de um outro planeta. É sério, gente. Eu tive um cliente em 10 anos que ele olhou para o projeto e falou assim, eu quero igual. Os outros clientes que vieram posteriormente, que habitam na Terra mesmo,
Todos eles falaram eu quero uma alteração. E isso é normal. Processo de projeto altera no processo de projeto, nos estudos preliminares, na obra altera. Sim. E imagina quando você está na obra, você fez uma alteração do projeto dentro da obra, o que acontece? Você tem que voltar para todos os seus projetos executivos e fazer essas alterações, porque na entrega final do projeto para o cliente vai ter que estar tudo bonitinho. E você fica nessa. É o drama do vai e vem, como eu tinha falado pra vocês, entendeu? E é um processo que vale muito a pena. Eu não sei se a galera que tá assistindo, eu tô vendo aí algumas pessoas que tô reconhecendo pelos nomes, que já fizeram um curso de Revit com a gente, ou pra quem não sabe Revit ainda, é um processo um pouco dolorido. Fazer essa transição, e às vezes fala, eu acho que não vai valer a pena. Gente, vale a pena. A Mariana tá aí comentando na live que agora estou vendo que dá pra fazer um projeto bacana no Revit. Exato. Ela é uma que sofreu bastante, mas que foi persistente aí em tentar e aprender coisas novas, porque dá pra ter um resultado muito bom de projetos interiores com ele. E assim, acho que o principal é você não ter que... gente, ia esquecer. Se eu tivesse que mudar o puxador... Eu ia esquecer e eu ia entregar errado. Ainda bem que eu já aprendi tudo em Revit, então não tem esse problema. Uma coisa que foi legal a Paulinha falar a respeito dessa transição, e eu gostaria de fazer um comentário rápido a respeito da minha transição. Você vai falar assim pra mim, Everton, aonde você renderizava e modelava? Dentro do Revit. E aonde você fazia os seus projetos executivos? Dentro do AutoCAD. Então, eu sei, eu fiz uma coisa horrível, quando eu conto isso para os usuários de Revit, eles falam como você fazia isso. E sabe por que eu fazia isso? Porque eu tinha medo, exatamente essa palavra. Eu achava que não ia dar certo eu fazer o meu projeto. Eu modelei, renderizei, e era o render que ninguém acreditava que era dentro do Revit, então quer dizer, eu alcancei uma boa qualidade de render, e depois eu achava que eu não ia conseguir abrir as vistas, fazer os cortes. Eu era um babaca. Mas daí o que aconteceu? Eu fui e falei, não, eu preciso fazer o executivo. Gente, eu posso garantir pra vocês, a parte mais fácil dentro do processo todo é fazer o executivo. É o mais fácil mesmo, porque dá trabalho modelar, dá trabalho fazer algumas coisas, dá trabalho no sentido que eu falo que a gente gasta um pouco mais de tempo com isso, não que é impossível, todo mundo aprende a fazer isso, tá? E a Pixel tá aqui exatamente para isso, para ensinar, e ensinar com qualidade. Mas eu acho que a gente precisa perder esse medo e entender que vai melhorar, é um pouquinho doloroso, mas eu acho que a transição, depois que você faz o seu primeiro projeto, você fala, ok, aconteceu e já foi, entendeu? Eu acho que vale muito a pena fazer essa transição, sim, sem medo nenhum. O pessoal tá falando aqui que doeu sair do Vector. Ah lá, tá vendo? Mas que faz mais de um mês que não abre. A Mel também tá muito feliz em fazer o projeto no Revit. Isso aí, Mel, e estão muito bons. E aí a gente queria falar um pouquinho do conteúdo do curso, né? Até para as pessoas que já fizeram Revit aqui e para quem ainda não fez, gostaria de vir para entender o que é esse curso. Ele é um curso que se equipara ao curso Revit para arquitetura. Então, se você nunca viu Revit na sua vida, você pode vir fazer o Revit para interiores. Você já vai aprender Revit com foco em interiores. E se você já conhece Revit, você pode vir também, porque a gente vai abordar coisas novas. Então, trazendo um pouquinho do conteúdo. A gente vê os elementos de arquitetura bem rapidamente, parede, porta, piso, e aí a gente começa a entrar num mundo que a gente não tinha entrado até então. Por exemplo, gabinetes da cozinha. Como é um modelo gabinete da cozinha com liberdade? Como é um modelo um banheiro inteiro com liberdade e com todos os detalhes modelados? Então entra muitas ferramentas de modelagem e todas as dicas que envolvem isso, porque é um ponto, né? Às vezes também a gente já mexe, mas falta aquela dica que vai fazer toda a diferença. Depois que a gente passa por toda essa parte de modelagem aprofundada, a gente entra numa parte de documentação, onde a gente aprende a fazer todo o executivo e extrair a informação desse modelo em forma de desenho. Então eu vou extrair os desenhos, vou extrair executivo de marcenaria, vou pegar a mesma cozinha e fazer ela virar várias coisas. Ela vai virar um render, ela vai virar um executivo, ela vai virar executivo pro marceneiro, pro cara da marmoraria. Então eu vou extraindo essas informações e a gente faz tudo isso no curso. E aí tem uma parte muito interessante que é
janela de materiais. A gente entra no assunto materiais assim a fundo. Ai, mas não dá para... O material do Revit é horrível. Perto de uma foto realista, perto do material do V-Ray, poxa, não chega lá. Mas também existem muitas dicas e muitos macetes para usar os materiais no Revit. Conseguir extrair o que ele tem de melhor para o render. Eu acho que esse é o ponto. Se eu já estou fazendo tudo num software e ele renderiza, vamos então extrair o que ele tem de melhor de render. Para não ter que ficar passando para outro software. Então isso a gente entrar a fundo no assunto materiais é bem bacana. E depois a gente ainda vê renderização, folhas, montagem de pranchas, porque também muda, né, de montagem de prancha de arquitetura para montagem de prancha de interiores. Tudo isso é bem diferente e a gente tentou abordar todos os assuntos em um apartamento duplex. A gente tentou abordar tudo isso. Por exemplo, elementos vazados. A gente não conseguiu mostrar as imagens para vocês, mas depois vocês podem acessar. Acho que tem uma postagem da Pixel do Interiores que dá para ver esses renders do curso de interiores, é bem bacana. É um curso que está sendo lançado agora pela escola, então a gente espera aí vocês para 2018. Exato. Venham para o Revit, porque realmente vai mudar aí toda uma dinâmica de trabalho para muito melhor. Muito. Exatamente. Uma coisa que eu acho legal comentar, lembrando, pessoal, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, aproveita que a gente pretende não ficar se estendendo também. Se tiver aí, coloca aí a sua mensagem que a gente vai responder aí para vocês, ok? Bom, uma coisa também que eu gostaria de comentar aqui, eu acho que a Paulinha pode até reafirmar isso, é a questão, Everton, mas é só uma questão de melhorar o fluxo de projeto no escritório. Eu acho que não é um pouco além disso. Nos últimos 2 anos e mais neste ano, eu vi uma explosão de BIM a respeito sendo dita entre as pessoas. Hoje em dia você fala, já ouviu falar de BIM? Já ouviu falar em BIM. Já ouviu falar de Revit, de ArchiCAD, enfim, esses softwares que trabalham dentro de plataformas BIMs. Está todo mundo indo e migrando para esse tipo de software e a gente está tendo uma tendência muito grande. E o mundo real que a gente, na verdade o mundo ideal que a gente imagina, é que o arquiteto desenvolva o seu projeto de arquitetura dentro de um software BIM, depois o engenheiro entre com a parte estrutural, a parte elétrica, hidráulica, e depois vem ainda o design de interiores e traga para dentro do projeto todas as informações. E aquele modelo que a gente considera um modelo vivo, ele tenha tudo agrupado dentro dele. Então isso é uma tendência. Eu acredito que a maioria dos profissionais que estão saindo hoje da faculdade, eles já estão trabalhando dentro de Revit ou ArchiCAD, enfim. E de repente você pode receber o arquivo de um profissional, de um arquiteto que não trabalha com interiores, por exemplo, e ele fala, olha, já está tudo modelado, você vai pegar aquela base de arquivo e vai trazer todos o seu projeto de interiores para dentro dele. E isso já é uma realidade do que acontece, por exemplo, muito forte em São Paulo, né? Então eu acho que seria interessante começar também a pensar nessa possibilidade. A gente está falando de um universo que não é tão novo, é para já está acontecendo, ok? A Mariana está perguntando se já estão ensinando Revit nas faculdades. Sim. 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 Então o pessoal que está saindo da faculdade, o Everton falou bem na hora que ela perguntou. Que legal, olha, tá vendo? Tá super conectado. Mas o pessoal que está saindo da faculdade já está saindo supostamente sabendo Revit. Lógico que algumas escolas ainda têm, algumas universidades têm alguma deficiência ainda nisso por conta, às vezes, da quantidade de alunos, né? É muito complicado, às vezes, ensinar para 40 pessoas ou mais um software que requer um pouco de atenção para a dificuldade de cada um. Falando em dificuldade de cada um, para quem ainda não conhece a escola, nosso curso dura 24 horas distribuídas em 8 aulas e tem também as 6 horas de plantão, que é muito interessante, porque dependendo da sua necessidade, depois você pode vir e ser atendido particularmente. Então, você vem, faz o curso e depois você consegue voltar com o seu projeto, que é onde você aprende mais, né? Cada um com seu nível de conhecimento. Enfim, isso é muito bacana.
E eu acho que é isso. Isso que você falou é muito legal, que o Revit não abrange, assim, de verdade, né? Lá nas abinhas do Revit tem arquitetura, estrutura e sistemas. E poderia muito bem ter interiores, poderia muito bem ter paisagismo, enfim, outras disciplinas que Exato. não estão lá. Mas não é porque elas não estão lá que a gente vai falar, então não dá pra fazer. Dá sim, a gente tem que usar a nossa criatividade aí com o software e fazer com que ele funcione para aquilo que a gente precisa. Fazendo um comentário a respeito disso que a Paulinha acabou de falar, e eu disse isso um pouquinho no começo, que havia um grande preconceito a respeito de usar o Revit para projetos de interiores. Porque não precisa, porque não, o Revit não foi feito para isso. Eu gostaria de deixar, né, claro que o Revit foi feito para construção civil. E se ele foi feito para a área de construção civil, isso vai abranger arquitetura, isso vai abranger engenharia e interiores, que é a fase final, né? E tirar um pouco essa coisa de que projeto de interiores é aquele projeto de decoração. A gente tem megas projetos de interiores, de grandes empreendimentos, em que geram milhares de projetos e tabelas e quantitativos, e tudo isso vai acontecer dentro do Revit. Né? Eu acho que isso é legal também a gente falar, né? Que o Revit não é que ele não pode ser usado, é que as pessoas não viram a possibilidade de usá-los ainda, e a escola está trazendo essa possibilidade, mostrando que sim, a gente vai trazer projetos com excelência, bem feitos e bem detalhados dentro de um único software. Né? Exatamente. Acho que a gente pode responder umas perguntas Pode. que tem aqui. Pode. Então, deixa eu só voltar. O pessoal está perguntando se o programa Revit tem um custo alto e com o que está usando até quando consegue ficar. Existem algumas licenças, mas isso a gente tem que ver mais no site da Autodesk mesmo. Vocês podem entrar lá no site da Autodesk e ver os valores, os pacotes. Agora também tem alguns esquemas de mensalidade. Você não tem mais que pagar comprar o software, você paga por uma mensalidade. Então tem vários esquemas, aí não tem como a gente saber por quanto tempo dura o que você está usando, porque a gente não sabe como você adquiriu esse software. E é legal também comentar que existe uma versão educacional, porque às vezes você não está usando o Revit logo de início e vai adquirir de repente o software. Poxa, eu preciso sentir o software, eu posso de repente usar uma versão educacional para quando eu estiver estudando e aprendendo o Revit ainda. Né? Tem mais duas coisas que o pessoal está falando. Uma é que deveria ter mais gente mexendo no Revit, que quanto mais gente melhor, porque exportar para o CAD é uma tristeza. Exato. É uma tristeza. E é isso, acho que é nosso papel aí, a gente está tentando divulgar o software, porque a gente quer realmente que as pessoas mexam e que as pessoas mudem aí a vida triste de ficar mudando no software, mudando no outro. Então a nossa função é espalhar aí o vírus positivo do BIM. Exatamente. E também a Patrícia está falando que o modelo é ótimo, mas que os professores limitam um pouco esse tipo de software na faculdade dela. Bom, Patrícia, fala lá com o pessoal, fala que é muito legal, que vai valer a pena. Uma coisa, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, Patrícia, né? Patrícia, isso realmente acontece. Eu tive uma professora que ela me disse assim, você usa Revit, né? Eu não gosto de Revit. Aí eu falei pra ela, você não gosta de Revit ou você não gosta de usar Revit? Ela falou, eu não gosto de usar. Eu falei, então eu vou apresentar os meus projetos para vocês. Se você vê alguma deficiência, você me proíbe de usar o Revit aqui. Aí eu mostrei os meus projetos para ela, ela falou, você está livre para usar. Eu acho que há um grande preconceito também, porque alguns alunos talvez não tiveram um treinamento num local bacana ou não aprenderam bem, e apresentam alguns projetos que têm algumas deficiências, mas a Pixel está aqui exatamente para isso, para mostrar que é possível sim fazer projetos de excelência, bem feitos, dentro do Revit de todos os projetos, né, até grandes projetos, e a gente não vai ter problema com isso. Então eu acho que vai mais a sua persistência. E também falar uma coisa, o professor hoje fala para você que não gosta, mas eu acho que daqui a um tempo você vai se formar e o que vai ficar é você, né, e não falando contra o professor de forma alguma, mas para a tua carreira vai fazer todo um diferencial. A gente vê hoje os escritórios de São Paulo, eu acho que
todas as exigências que eu vi até hoje era que no mínimo você tivesse Revit. Né? Isso está acontecendo já também em escritórios do interior, então eu acho que também vale a pena pensar em você como profissional. Bom, agora apareceram várias perguntas. Legal, pessoal. A Marlúcia, ela tinha perguntado o custo do curso. Marlúcia, eu vou pedir para você entrar em contato com a escola através das redes sociais, ou do e-mail, ou do WhatsApp, ou através do Instagram, que aí a gente passa para você os valores e tudo o que você precisa saber de informação, até o conteúdo a gente pode mandar por e-mail, se alguém não decorou aí o conteúdo, a gente envia tudo isso. Estão perguntando também qual um site para download de imobiliários vocês indicam, tão completo quanto a biblioteca do SketchUp. Na verdade, nas aulas da Pixel há esse momento que há as dicas dos melhores sites para entrar, tá? E eu gostaria até de fazer um comentário. Como eu falei, eu comecei a usar o Revit para interiores há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás a gente tinha uma grande deficiência para a biblioteca dentro do Revit, né, das famílias do Revit. Hoje eu falo para vocês que isso é quase nulo, porque a gente tem, por exemplo, a parte de imobiliário, de design mesmo, a gente tem todas essas famílias, a gente tem muito site lá de fora que hoje em dia já estão se preocupando em trazer as suas famílias em RFA, para o Revit no caso. A gente tem a parte de iluminação, por exemplo, a Lumini, a Philips, são empresas que já têm toda essa parte já para modelos do Revit. E também a parte de imobiliário. A gente ainda, não que a gente tenha uma dificuldade, mas uma coisa que a gente vê, que a galera se preocupa muito, é com a questão de objetos de decoração. Mas existem alguns recursos que podem ser feitos, como trazer do Max ou importar, na verdade, para dentro do Revit vindo do SketchUp. E a gente conseguiu resolver essa deficiência até mesmo na internet. Você encontra objetos de decoração mesmo, vaso, flor, enfim, já em arquivos pro Revit mesmo. Isso é abordado em uma das aulas do curso também. Porque chega um momento que você fala, mas não tem aquela florzinha, aquele vasinho. Aí você fala, mas lá no SketchUp tinha. E aí a gente chega nesse momento do curso também e fala, bom, agora o que a gente traz, como a gente traz de uma outra biblioteca. E a gente mostra também que tem muita coisa em Revit já. Então a gente tentou abordar bastante esse assunto também. Exatamente. Então hoje em dia existem bibliotecas na internet, enfim, por exemplo, de objetos de decoração em Revit, tá? Então essa também já não é mais uma grande preocupação como a gente tinha um tempo atrás. Acho que é isso. Tá. Tem mais alguma? Não, deram só uns comentários, as pessoas falando que usam, que tem bibliotecas muito completas. Legal, legal. Que a gente devia vender uma super biblioteca pronta. Vamos anotar aí na listinha. A gente vai anotar. É legal também falar para vocês o seguinte, que os cursos da Pixel, na verdade, são totalmente presenciais, ok? Eles acontecem em Campinas e em Sorocaba também, ok? Então a gente vai ter o curso de interiores no Revit em Campinas e Sorocaba. Aí você vai falar assim, Everton, mas ou você é da região, ou por exemplo, você está vendo aí a nossa live e você não é da região, eu posso trazer o Revit para minha cidade? Se você pode entrar em contato com a Pixel, a gente vê a possibilidade de você formar uma turma e a gente pode sim levar o curso aí para sua cidade, em qualquer cidade aí do Brasil. Você pode ser atendido desde que haja uma turma, não dá pra gente ir com uma pessoa só. Mas se tiver uma turma, a gente vai até a sua cidade para ministrar o curso para vocês também, ok? Acho que é isso, tá? Pessoal do grupo Cidade, a gente depois entra em contato com a gente, que aí a gente esclarece melhor aí as questões que ficaram, né? Pode até passar algumas dicas, alguns sites. O pessoal tá pedindo pra ir pra Uberaba. Uberaba? Uberaba, entre em contato com a gente que a gente vai sim. Acho que é isso então. Tá. Estamos esperando vocês para 2018. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Entre em contato com a Pixel. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato. Até mais. Tchau.